Eu não vou nada, graças a Deus. Nós espíritas sabemos que existe a lei de causa e efeito, né? Não é isso? É uma lei de Deus. E ela só é operacionalizada quando agimos. Aí quando a gente comete o ato, aí vem as consequências, e as consequências estão na mesma proporcionalidade do ato, na mesma intensidade, aí a pessoa está sofrendo horror. Como é que você vai? Eu vou graças a Deus. Não, você vai graças a você. Viu? Não faça isso com Deus, não. Deus não é ruim, não. Eu até estou dando atribuição a Deus, tá vendo? Deus não é ruim. Olha o condicionamento aí, gente, tá vendo? O negócio é sério, a coisa está entranhada na humanidade. Isso no Ocidente. O Oriente é uma bagunça lá. Principalmente na Índia, a maioria é politeísta. Né? E tem também a trindade, Vishnu, Shiva e Brahma, que se fundiu com a Antártica. Aliás, Brahma, você fala, é o número 1. Brahma, pegaram isso e trouxeram para a propaganda. Como a pessoa não conhece, Brahma é considerado o número 1. Então você vê que existe uma trindade, não é isso? Alguém pongou aí nessa trindade. Não sei quem foi. Bom, os independentes, como eu disse, creem em Deus, admitem os seus atributos como Criador. Deus, dizem, estabelece as leis gerais que regem o universo. Eu fico pensando, esses estudos aqui vocês gostam mesmo? Ou estão me tolerando? Porque em outros lugares, sinto muito dizer, você vai encontrar que o amor, a misericórdia, vão enganar vocês. Vocês não se preparem para responder pelo resultado que vocês fazem, não fica atrás de amor e misericórdia. As criaturas fazem o que querem ou o que podem, sem que ele com isso se importe. Comentando o absurdo dessas afirmações dos deístas independentes, o codificador adverte: não há providência, desde que Deus não se ocupa conosco, nada temos que lhe pedir, e menos que lhe agradecer. Quem nega a intervenção da providência na vida não faz como uma criança que se julga com bastante capacidade para dispensar a tutela, os conselhos e a proteção dos pais, ou pensa que estes não devem mais ocupar com ela desde que lhe deram o ser. O que ele está falando aqui é a lei de Deus. Aí que está. Deus, por exemplo, quando eu estou sendo punido pelo que eu fiz, é a lei de Deus. Então, na verdade, Deus não está me punindo, mas a sua lei está estabelecendo o quê? Um resultado, uma repercussão, para que eu não cometa o mesmo erro, para que eu não pratique o mesmo ato. Isso é evolução. Que eu não posso entender a evolução através de a pessoa. Uma vez um grande espírita disse: eu queria ter um câncer para sofrer. Olha, meu, eu sempre digo, eu disse até na Rádio Sociedade, só me chamaram uma vez. Só me chamaram uma vez. Eu disse, minha gente, quanto mais eu sofro, mais eu me envergonho. Uma vez que o sofrimento é o resultado do ato que eu pratiquei. Então o sofrimento e a dor é para chamar a atenção do homem, para não cometer os mesmos erros, e não para levá-lo ao paraíso. A dor e o sofrimento não leva a lugar nenhum, a não ser ao desespero, à angústia, a solidão.
e aí por diante. Aí as pessoas se pegam que aos remédios, aos tranquilizantes, e que não adiantam nada. Então a gente tem que entender isso. Desculpem eu ser tão enfático, mas nós temos que entender que a dor e o sofrimento são uma espécie de alarmes. Estão nos chamando a atenção para alguma coisa, para que não cometamos os mesmos erros. Mas ao contrário, nós reincidimos, somos reincidentes. Praticamos os mesmos erros sempre, procuramos até renovar, mas no fundo são os mesmos. Então, tem outra aqui. Não há comentário de Kardec sobre os deístas providenciais. A doutrina dogmática prega que a alma, independente da matéria, é criada para cada ser, mas sobrevive à morte e conserva a sua individualidade depois dela. Entretanto, observa Kardec, o seu destino é, desde aquele momento, irrevogavelmente fixado. Os progressos ulteriores são nulos, sendo, por conseguinte, intelectual e moralmente, e para sempre, o que era quando acabou a vida. Então é o seguinte, nós vamos desencarnar, certo? Pode desencarnar daqui a 1 minuto, como daqui a 10 anos, 12 anos, 15 anos, 20 anos. Muito bem. Quando a gente desencarnar por essa doutrina, nós vamos levar o que nós aprendemos aqui. E o que nós aprendemos não foi nada. Então a gente vai para o outro mundo praticamente ignorantes. E não vamos ter oportunidade de ampliar o conhecimento. Eu acho que isso é uma injustiça. O que as religiões fizeram ao homem, a opinião minha, foi a maior perversidade que o homem fez a ele, foi criar religião. Que tornou um animal. Por isso que outro dia vi no jornal um artigo, um livro, tocando a Rippenfreud, chamando de fraudulento. Então essas doutrinas, são doutrinas que não têm validade nesse particular, porque ela não acolhe o espírito. Aquele indivíduo com seus traumas, com seus problemas, com seus conflitos, eles jamais serão resolvidos. Não é só em nível de conhecimento. A pessoa que desencarna, por exemplo, um suicida, ele pratica o suicídio, aflito, desesperado, solitário, achando que o mundo não presta. É isso que ele vai levar para o mundo espiritual para sempre? O suicida não vai ter uma oportunidade de retorno? Não é injusto isso? E nós vamos sair desse mundo assim, sem saber o que está acontecendo? A gente conhece o planeta Terra? Não. A gente se conhece? Nós sabemos da nossa origem? Vamos saber do nosso destino? Então a religião diz, olha, você morreu, acabou. O que você foi aqui será lá, e não vai ter progresso. Aí resultado, se eu olho para trás, fico com pena dos nossos antepassados, que somos até nós. Se eu olho para frente, eu fico com inveja. Porque daqui a 2, 3 mil anos, que serei eu? O mesmo que eu fui hoje? Se a vida é eterna, mas que bagunça é essa? Eu não me conformo. Não vemos dizer que no mundo espiritual tem faculdade, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Não vem com essa baboseira, não. Então, resultado, daqui a 2 mil anos, eu sou eterno. Eu estou lá com o conhecimento do ano 2000, vamos bem, 2008 ou 10, vamos dar um tempinho para mim, né? Nós vamos exagerar.
Aí, resultado, eu vou sair com esse conhecimento fragmentário, que ninguém sabe de onde vem o átomo, qual a sua origem, quem o criou. Ninguém sabe nada. Quer dizer, eu vou sair daqui burro e continuar por 2000 anos burro. Não aceito, de jeito nenhum. Não aceito mesmo. Eu preferia não ter se nasci. Para isso, eu preferia não ter nascido. Agora, onde eu estava quando eu nasci? Na burrice de algum século passado. Não é não? Ou não é? Aí é que está vendo vocês? Então, que fui eu antes? Nada. Que serei depois? Nada. Quer dizer, sai do nada para o nada? Aí não dá, minha filha. Aí eu choro. Não é? Eu antes não fui nada. Porque não admite uma vida passada. Não é isso? Não é? As ciências humanas admitem? Não. Resultado. Aí eu vivo. Você o quê? Nada. É nada com nada. Dá nada. Nada, às vezes nada é nada. Não é? Por aí você vê o que o Espiritismo faz com a gente. Essas dúvidas todas são chamadas dúvidas filosóficas ou dúvidas fecundas. Essas sim são as dúvidas do Espírito. Eu não duvido da existência de Deus. Eu duvido da existência de Deus estabelecida pelo homem. É diferente. Preconizada pelo homem. A verdade é essa. Então, você vê como o Espiritismo convida a gente à reflexão, não é? E ele é mais ou menos inteligente, vocês já repararam? Eu falo por mim, assim, quem você acha de verdade? É mais ou menos inteligente. Então, o Espiritismo está de acordo com o que eu estou dizendo para vocês. Se eu fosse mais inteligente, seria pior ainda, viu? Aí é que nem eu ia entender. Bom, então nós temos essa doutrina, já temos a dogmática, prega que a alma, independente da matéria, é criada para cada ser, mas sobrevive à morte e conserva a sua individualidade depois dela. Entretanto, observa Kardec, o seu destino é, desde aquele momento, irrevogavelmente fixado. Pronto. Os progressos ulteriores são nulos, sendo por conseguinte intelectual e moralmente, e para sempre, o que era quando acabou a vida. Está vendo? Acaba a vida. Por exemplo, se eu desencarnasse hoje, eu levaria para lá o que eu aprendi. E pronto. Daqui a algum tempo ficava tudo defasado, tudo ultrapassado. E eu ia fazer o quê? O que é que eu ia fazer? Entrar em desespero, não é? Eu já saí daqui sem saber nada. E chego lá, vou piorar, não é? Vou ficar um tapado mesmo, obtuso mesmo, sem saber coisa nenhuma. Isso daí, quem criou foi o homem. Então o homem é responsável por toda essa confusão. Essas religiões foram criadas pelo homem. E nela há o que? O sinete da sua ignorância. E é claro que houve assim, exegetas que especularam como Orígenes, Clementes, Plotino, Tomás de Aquino, Agostinho. Foram homens realmente brilhantes, mas não tiveram a inteligência suficiente para saber o que é a vida, que até hoje ninguém sabe. Por quê? Porque se baseia em pressupostos que não têm uma veracidade. Um quê de veracidade? Não tem. Por isso que Jesus não respondeu a Pilatos o que era verdade. Pilatos jamais iria entender.
Nós entendemos o que é a verdade? Ou nós mesmos estabelecemos as gradações da verdade? O que é verdade para mim, será que é a verdade universal? A verdade cósmica? A verdade espiritual? E a mentira? Então, essas considerações provocam a nossa reflexão e o nosso estudo. Então, vamos lá. Essa doutrina adverte Kardec, deixa sem solução os seguintes graves problemas. De onde vêm as disposições inatas, intelectuais e morais que fazem os homens nascer bons ou maus, inteligentes ou idiotas? Qual o destino dos que morrem na infância? É verdade. Já que só há uma vida, e a gente será lá o que foi aqui, e as crianças, né? Se morre uma criança, até ao nascer, ela morre. E aí? Ela morre com 3 anos de idade. Ela vai chegar lá com aquele conhecimentozinho limitadíssimo, chamando Deus de papá, papá, papá. É ou não é? Para você ver, olha a maluquice. Isso é o catolicismo. O catolicismo está aqui dentro. Eu estou falando para vocês do catolicismo. Aí por isso tem que batizar a criança para não ir para o limbo, né? Limbo, sei lá das quantas. Não morrer pagão. Olha só. E as crianças que não são batizadas, milhões delas em outras partes do mundo, como é que chegam lá? Hein? Como é que isso é uma maluquice? Agora, vocês espíritas, quando nasce o netinho, o filhinho, vai lá para a igreja batizar para não morrer pagão. Você vai deixar ele pagão, minha filha? Chega lá, tempera o pobrezinho com água e sal e tal e coisa e pronto. Ainda bem que meu pai não me batizou. Nem eu tive religião nenhuma. Foi uma graça. Meu pai não acreditava em nada. Tanto que ele me disse uma vez, olha, Bernardo, eu não tenho crença, eu não acredito em nada. Eu acredito assim em nada. Não é? É ou não é uma crença? Então, ele não me batizou. Eu não fui para a igreja. Eu conheço o catolicismo pela pesquisa, mas eu nunca estive lá dentro. Não sei nem como é que se faz uma missa. Nem quero saber. Quem gosta, tudo bem. É uma questão minha, pessoal. Certo? Eu acho aquilo a criação do homem. E se vocês olharem para o altar, vocês estão vendo lá, sabe o quê? A manifestação de ritos pagãos, considerados pagãos. O incenso, o vinho, e a vela. Porque é incenso, aquele turíbulo, né, que chama. Toma incenso, o povo, rapaz, eu com a alergia que eu tenho, eu ia sair de lá tossindo. Isso é ligado à magia. E a magia, já repara uma coisa, a arca que ficava no tabernáculo, a arca da aliança, era toda em ouro maciço. E foi Jeová, que adorava ouro, que pediu ouro, pediu tudo de ouro, a tampa de ouro, tudo de ouro. De onde vem isso? Aquela mesma arca que estava num templo de Karnak, no Egito. Eles copiaram tudo. Afinal de contas, passaram 400 anos no Egito. É brincadeira? Absorveram ou não aquela cultura toda? Aí você
É só vocês analisarem, né? Estudarem. Eu vou fazer um trabalho aqui sobre as grandes religiões. Acho que vai ser interessante, não é? Bom, por que criou Deus uns mais favorecidos que outros? Por que chamar da vida prematuramente os que poderiam progredir se vivessem mais tempo, uma vez que não lhes é dado fazê-lo depois da morte? Porque tem assim, antigamente diz assim, Deus foi servido levar para a sua glória aviso fúnebre, né? Há tempos passados, quer dizer, não é do meu tempo, eu estou dizendo tempo para lá. Deus foi servido levar para a sua glória. Ou então, quando morreu, foi porque Deus quis. Né? Estava escrito, a gente tem que precisar separar, por exemplo, não teve esse desastre aí, esse atentado, as 2 torres, tudo bem, mas acontece uma coisa interessante. A gente tem que separar o joio do trigo. Não é? Porque senão, um avião caiu. Aí pode dizer, pô, foi o dia do aviador. Ele tinha que morrer naquele dia, estava escrito. Ele leva todo mundo, 100 e tantos com ele. Então a gente tem que parar para pensar nesse negócio, viu? Ali deve ser um problema espiritual. Não é assim também não. Embora nós vamos encontrar aqui, ó, o rosto de pessoas que morreram nas 2 torres. Há um aqui, ó. Disseram que isso era o demônio, aqui, ó. A cara do demônio, né? Isso mostra que o demônio tem feições humanas. Isso já é animador, não é não? Aqui tem mais. Olha aqui, ó. Na fumaça. Eu tenho uma transparência com isso aqui. Então tá aqui. Vocês veem na internet, né? Então. Dessas 2 torres que foram aí bombardeadas. Então, se a gente pensar que tudo está escrito, e se nós vivemos uma só vida, então está escrito que Bernardo vai sair daqui ignorante. Hã? Pode? Vocês acham isso certo? Se está tudo escrito, vocês vão sair daqui ignorantes também. Porque nós não temos conhecimento de tudo. Nós não sabemos nada a respeito do mundo, da vida, de coisa nenhuma. Então, se existe essa fatalidade, nós vamos sair daqui burro mesmo. Porque estava escrito. Não é assim não. As coisas a gente tem que separar. Por exemplo, a pessoa bebe, aí vai para a estrada. Lá tem aquilo que chamam erradamente de acidente, porque é um crime e doloso. Estava escrito. Então a culpa humana vai desaparecer. Chega no tribunal, não, seu juiz, ele não tem culpa, estava escrito, ele tinha que fazer, era fatalidade. Tá? Não é? Não é assim não. Então existe o que chama lei de causa e efeito e algo que chama livre-arbítrio. É preciso ter muito cuidado, dizer que tudo está escrito. Nada disso, tem nada escrito. Então, será que as coisas vão se reescrevendo através das gerações? Quem que vai escrevendo o destino do homem? É Deus? Daqui a 500 anos vai haver o quê? Crimes, discórdias, guerras, conflitos. Nesse interregno, nesse espaço de tempo, da agora até 500 anos, Deus reescreveu a história nossa. Porque é bem provável que nós voltemos para vivermos, eu digo provável para não dar certeza, para depois dizer que eu estou sendo radical, tá? E temos que viver esses séculos. Aí, resultado, quem escreve o destino do homem é o homem. Para isso lhe deu, nós temos aqui inteligência e livre-arbítrio. Né? E já sabemos que é certo e que é errado.
Mais ou menos, não sabemos? Por exemplo, vocês acendem o fogão em casa, não acendem? Bota o dedinho lá. Por que não botam? Que a experiência já ditou que é uma questão mais de quê? De cultura, de vivência. É um processo experimental. A vida é um processo experimental. Isso aqui é um laboratório, a Terra é um laboratório. Né? Embora laboratório signifique em latim labo oratorium, quer dizer, labor e oração. Aqui se trabalha, a oração deixa para depois. Bom, finalmente Kardec traz considerações sobre a doutrina espírita, cujos postulados refutam por si sós o corpo de ideias das doutrinas antecitadas, destacando: o princípio inteligente é independente da matéria. A alma individual preexiste e sobrevive ao corpo. O ponto de partida é o mesmo para todas as almas. E aí por diante. Agora, na mente, porque ela não dependeu do corpo para viver. Então ela não pode sobreviver. Não é? Nem o próprio corpo que dependeu da alma para existir. Ele some, ele desaparece através da decomposição. Mas a alma não. A alma existia antes do corpo, no corpo e depois dele. Logo, ela não sobrevive ao corpo. Essa aqui é a verdade. Não sei se vocês concordam. Então, a vida espiritual assim, o ponto de partida é o mesmo para todas as almas, sem exceção. Todas são criadas simples e ignorantes e estão submetidas à lei do progresso indefinido. Nada de criaturas privilegiadas ou mais favorecidas que outras. Os anjos são almas elevadas à perfeição, depois de terem passado, como as outras, por todos os degraus de inferioridade. Não é? Ele fala em anjo aqui em espírito superior. Porque eu não acho também que deve falar em espírito perfeito. Sabe por quê? Porque eu não posso definir uma coisa que eu não conheço. Você sabe o que é perfeição? Eu não sei. Ah, fulano jogou com perfeição. Ele jogou bem, porque a perfeição, eu não sei o que é perfeição. Agora, imperfeição, a gente sabe? Tá bem? Não sabemos. Porque se eu ajo de acordo com a minha natureza, eu não sou imperfeito. Eu ajo de acordo com a minha natureza. Não é? Hein? Eu ajo conforme a minha natureza. Então, você sabe de uma coisa? O mal no mundo, não digo que seja necessário, mas é uma condição sine qua non da minha natureza. Tanto que o pessoal, uma vez, a pessoa dizer: Bernardo, você acha que a gente deve se renovar espiritualmente? Eu digo, acho. Que a gente deve lutar pelo nosso crescimento, claro. Que a gente deve se aperfeiçoar, encontrar luz que é em nós, o amor. Eu digo, não, eu não acho. Mas todos os espíritas pregam. Eu digo, eu não prego. Eu nem martelo tenho. Eu disse para ela, ela se surpreendeu. Eu disse assim: olha, minha filha, guarde um pouquinho de sua maldade. Mas que absurdo, eu digo assim, que se você entrar nessa sociedade com esse amor todo, totalizando todos suas atitudes, suas posturas, se preparem para receber rebordosa. É como a vacina, não é? O que é a vacina? Não é o mal combatendo o mal? Então, nós temos que ter uma dose dele para defesa. É como Jesus disse, o negócio de dar o outro lado, a face, não disse? Vocês dão? E que tal você disse assim:
Seja manso como as pombas, mas prudente como as serpentes. Que tal essa? Como é que a pomba age? A pomba da paz, né? E criaram até uma alegoria, o Espírito Santo e a pomba, né? Até teve outro dia em Espírito Santo um tiro ao Espírito Santo até. Um tiro à pomba. Olha, tenha cuidado porque transmite doenças, viu? Muito cuidado. É uma paz que cria o mal. Então eu disse para ela, nós temos que guardar um pouco disso. Eu sei que parece um absurdo, mas vocês trabalham, não trabalham? Vocês ensinam, vocês fazem parte de faculdades, não é isso? Família. O que é que vocês encontram nesses ambientes aí, hein? A maldade, a maledicência, a cobiça, a inveja. E como é que vocês vão se defender disso, hein? Me respondam. Não, eu vou deixar ele tomar meu lugar, meus filhos vão passar fome, né? Vão passar necessidade, mas eu tenho que agir com amor. Ó, meu irmão, pode ficar com o meu lugar, tudo bem, se levanta. Ó, eu até vou ajudar você a arrumar sua... É assim que a gente faz? É? Então estão criando uma fantasia dentro dos centros. Isso é um absurdo. Que as outras religiões façam isso, tudo bem. Mas dentro da doutrina, do movimento espírita, pregar essas bobagens, isso é bobagem. A gente vai aprendendo a amar assim. Olha, eu disse aí outro dia, para encerrar, já são 9h pouco, eu disse aí, eu aprendi fazendo o bem, eu aprendi a fazer o bem, ou melhor, eu estou fazendo o bem, porque um dia, graças a Deus, eu fiz o mal. Porque a gente só pode entender o bem conhecendo o mal. E com quem nós trabalhamos aí? Com o mal. Eu que não conhecesse para ver, me enrolavam de todo jeito aí. É ou não é? Se vocês concordarem, tudo bem. Se não concordarem, é uma questão minha. Eu não estou aqui para fazer proselitismo, de todo mundo aceitar minhas ideias, nada disso. Mas reflita um pouco, pense, raciocine. Então, é isso. Nós precisamos estudar e fazer as nossas reflexões sobre a vida, o ser, o mundo, Deus, o universo. Né? Vocês, por conta própria, de moto própria, vocês voltariam a reencarnar aqui no Brasil? Em Nova York nem falar, né? Porque estão voltando? E aqui tem? Outro dia, olha, eu fiz uma, falando na televisão assim, já houve de janeiro até o final de agosto, 712 mortes em Belfast, um conflito entre protestantes e católicos. Eu digo, que bobagem, em São Paulo, nesse mesmo período, foram 5.800 mortes, assassinatos. Né? Onde está a violência? Não é isso? Se eles acham que isso aqui é bom, ainda tem mais. E a fome não é um tipo de violência? Quantos morrem no Nordeste de fome? Crianças que nascem para a morte. Eu disse isso, vi em Bratel, causou a maior revolução. Eu disse,
que o projeto Tamar gasta milhões para preservar as tartaruguinhas. Mas por que não faz um projeto lá na Caatinga para preservar os filhotes do homem? Eu disse lá na Via Embratel, a ararinha azul, mico-leão dourado, isso não é ecologia, isso é burrice, que as espécies têm que se extinguir para surgirem novas espécies. Se dizem que nós descendemos de macacos, onde estão os ecologistas? Se existissem ecologistas naquela época, adeus humanidade. E se cada macaco ficar no seu galho, pior. Não é não? Agora vamos para a segunda parte do nosso trabalho. Senta aí. Ivana está aí? O Raul, chega aqui, por favor. Vamos fechar os olhos. Vamos nos concentrar. E vocês chegam em casa, é uma sugestão. Leiam a monografia. Façam uma reflexão sobre o que vocês ouviram aqui. Eu também vou fazer, que essa entidade é a entidade que eu pensei de início que era confusa, mas não é. Ela retrata aquilo que nós deveríamos saber. Eu sei que os valores já estão arraigados, até cristalizados pelo tempo, mas nós espíritas, não que sejamos diferentes dos outros, e nós não estamos falando nos outros, não quer dizer nos católicos, protestantes, budistas, não é isso. Porque nossa doutrina, na verdade, não é uma religião, é uma ciência, uma filosofia de consequências éticas. Disse Kardec isso. E quando ele se refere como espiritismo como religião, não foi no sentido que nós conhecemos. Então vamos elevar nossos pensamentos às esferas superiores do bem. Onde estão aqueles espíritos que já passaram pelo que nós estamos passando, embora não sejam eles perfeitos, mas são mais experimentados, são vividos e podem realmente nos ajudar, não tentando fazer cessar os nossos problemas, mas intuindo-nos no sentido de que enfrentemos esses problemas com coragem, com determinação, com aquele espírito de progresso de que fala Kardec. Então, nesse instante, vamos vibrar pelos que sofrem, pelos que estão nos hospitais, por todos aqueles que morrem vítimas da violência, não a violência do terrorismo praticamente institucionalizado. Vão vibrar pelos nossos irmãos brasileiros que morrem de fome,
e que são enganados pelo governo com R$ 15, vão vibrar pelos brasileiros que sofrem pela discriminação, as chamadas minorias étnicas, vão vibrar para que os nossos governantes não desmoralizem o nosso país como vem desmoralizando, levando a chacota internacional. Eu assisti na televisão a uma entrevista no Globo Esporte, um francês que resolveu correr o mundo andando. E ele começou pela Venezuela. E ele foi entrevistado quando ainda estava na Argentina. E disse para a repórter que ele estava muito apreensivo, até com medo. E ela perguntou por quê? Ele tem medo dos jacarés do Brasil. Essa é a ideia que se faz do nosso país. Os jacarés andam nos pântanos de Copacabana, andam nos pântanos da Rua Augusta, andam nos pântanos das grandes avenidas de Brasília. Essa é a ideia que fazem do nosso país. E por que fazem essa ideia? Porque só levam lá para fora o que não presta. A cultura mais mambembe que existe, primária. Então nós somos conhecidos assim, pelos pantanais, pelo futebol e pela mediocridade do teatro brasileiro e da cultura brasileira. Nós não somos respeitados. Isso caracteriza um país de terceiro mundo. Eu sinto muito. Não é antipatriotismo que eu estou dizendo. É infelizmente a verdade. Eu já tive em Campina Grande, na Paraíba, e pedi para me levarem a Caatinga. No cair da tarde, o sol no horizonte, o céu se torna vermelho, rubro. Parece o sangue do nordestino que está sendo evolado. E lá quando eu cheguei, os barbeiros infestando as casas de barro e pau dos nossos compatriotas, de brasileiros que quando compram uma caixa de fósforo pagam imposto, se compram um pouquinho de farinha pagam imposto, se compra um pedaço de carne seca paga imposto, que contribui para a economia brasileira, mas a economia brasileira se fecha e não é direcionada para essas populações, milhares de pessoas, que na sua ignorância, na sua ingenuidade, eu perguntei a uma família que no dia tinha apenas pirão de farinha e um pedacinho de carne para dividir com 8 pessoas. Eu perguntei, como é que vocês vão? Aí eles me responderam, vamos graças a Deus. Eu aí de mim para me dizer, será que Deus é tão injusto, é tão cruel, de fazer com que essas pessoas que aqui morrem de fome
desmoralizadas, humilhadas. Será que ele realmente patrocina tudo isso? Ou são os nossos governantes impiedosos? E aí, onde é que entra o espiritismo? Quem são esses espíritos? Eles estão ali por uma fatalidade? No livro dos Espíritos, Kardec pergunta: as diferenças sociais, os desequilíbrios sociais, são frutos da lei de Deus? Não, disseram os Espíritos, da incompetência dos homens, que não sabem como distribuir a renda, que não sabem atender as prioridades desses espíritos, que não estão ali sofrendo para crescer, que não estão passando fome para evoluir, sem remédio, sem atendimento médico, sem nada. Quem são esses espíritos? Estão pagando pelo que fizeram? Quem são os nossos governantes? São os algozes desses espíritos? São os seus desafetos? Seus inimigos do passado? E assim, minha gente, milhões de brasileiros ainda dão graças a Deus porque passam fome. Que assim seja.